Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro, o Evangelho de hoje ensina. Nesta sexta-feira, todos nós já sabemos que a igreja dedica uma devoção especial ao Sagrado Coração de Jesus. Eu quero convidar você a rezar comigo. Sagrado Coração de Jesus, que tanto nos amais, fazei que vos amemos cada vez mais. Sagrado Coração de Jesus, tende piedade de nós. Povo amado de Deus, quero convidar você agora a abrir a sua Bíblia e acompanhar comigo o Evangelho de hoje, que você vai encontrar aí em Mateus capítulo 10, do versículo 16 até o versículo 23. Mateus capítulo 10, do versículo 16 até o versículo 23. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante dos governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito de vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos, por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade eu vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Escuta esse versículo com bastante atenção. Vós sereis odiados por todos, por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Povo amado de Deus, hoje nós escutamos esse trecho do Evangelho em que Jesus nos faz uma alerta. Jesus chama a nossa atenção para nos preparar, para nos fazer entender que se nós quisermos verdadeiramente ser seus discípulos, seus missionários, a gente precisa estar preparado, preparada para as perseguições. Por que, Frei? Porque a lógica desse mundo, ela é diferente da lógica do reino de Deus. Esse mundo, eu falo aqui mundo não no sentido físico, mas a mentalidade mundana, muitas vezes demoníaca, que reina em muitas mentes, em muitos corações, possuem outros valores que vão contra os valores do Evangelho. Por exemplo, a lógica desse mundo, do mundanismo, é o quê? Você tem que fazer de tudo para poder ficar sempre em primeiro lugar. Nem que para isso você tenha que trapacear, nem que para isso você tenha que mentir, nem que para isso você tenha que puxar o tapete de alguém. Enfim, a lógica desse mundo é, eu tenho que estar sempre em primeiro lugar. A lógica do Evangelho diz, não, você tem que procurar o último lugar, porque os últimos serão os primeiros, na lógica de Deus.
A lógica desse mundo é, se você levou um tapa na face, dê outro. Você tem que se vingar. A lógica do evangelho, não. Você tem que perdoar. A lógica do mundo é, se você tem um inimigo, você tem que fazer tudo contra ele. A lógica do evangelho, Jesus disse que você tem que amar os seus inimigos e rezar por eles. Vocês percebem que existe uma lógica diferente, interesses diferentes. Então não tem como não haver essa perseguição. Por que tantos e tantos cristãos, homens, mulheres, foram mártires, são mártires na história da igreja? Se a gente for ver a vida de tantos e tantos e tantas que derramaram o seu sangue em nome da fé, simplesmente porque eram cristãos, eram cristãs. E isso não somente lá no início do cristianismo, ainda hoje. Então Jesus está dizendo o quê? Vocês vão como ovelhas no meio de lobos. Então, meu povo, a gente precisa ter consciência. Você que trabalha no âmbito da política, você que trabalha no âmbito da educação, você que trabalha no âmbito da saúde, você que trabalha no âmbito do direito, tenha consciência. Se você é verdadeiramente um cristão que segue os valores do evangelho, você vai ser perseguido. No seu âmbito familiar, no seu ciclo de amizade, você vai ser perseguido, você vai ser caluniado, você vai ser ridicularizado. Mas Jesus disse, quem perseverar até o fim, esse será salvo. Ou seja, não tem que voltar atrás, não. Não tem que desistir, não. Vocês nem têm ideia, às vezes, as coisas que eu escuto. O que eu já tive que passar e passo pelo fato de querer anunciar o evangelho, de querer permanecer aqui nos trabalhos com as redes sociais. Enfim, por querer estar anunciando a palavra de Deus. É, às vezes, uma sensação de querer nadar contra a maré. E eu sei que também você sente isso. Quando você quer evangelizar, você, jovem, eu conheço muitos jovens que sofrem muito nos ambientes universitários, porque são cristãos, porque vão na missa, porque se confessam, porque participam de um grupo de oração. Eu quero dizer para você, não desista. Se você está sofrendo, sendo perseguido por causa de Jesus, por causa do evangelho, não desista. Você está no bom caminho. Porque foi exatamente isso que Jesus falou no evangelho de hoje. Vocês vão como ovelhas no meio de lobos. Mas sejam prudentes. A gente não tem que ser abestado também, não. Tem que ser prudente. Prudente como as serpentes e manso como as pombas. Essas duas qualidades. A prudência e a mansidão. Mas não desista. E não desista por quê? Porque Jesus, ele disse que mesmo a perseguição vindo, nós não estaremos sozinhos. Jesus garantiu, não se preocupem com o que vocês vão dizer. O Espírito Santo vai falar através de vocês. Vocês vão ter respostas tão prontas que os seus inimigos vão ficar desconcertados. Jesus nos garante que nós vamos ser perseguidos pelo nome dele, pela pessoa dele, porém também nos garante que nós não estaremos sozinhos. O Espírito Santo, o advogado, o Paráclito, ele vai nos auxiliar, ele vai nos ajudar a enfrentar esses momentos de perseguição, de sofrimento. E com muita sinceridade, eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, vivemos tempos difíceis, onde falar do Evangelho, testemunhar a verdade que é uma pessoa, que é Jesus, está sendo cada vez mais difícil. Mas não podemos desistir. Vamos continuar. O Espírito Santo está conosco, ele nos guia, ele nos capacita. O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós.
Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Deus os deu céu, paz e bem. Curta, comente, compartilhe esse vídeo e faça essa palavra alcançar mais e mais corações. Até amanhã, se Deus quiser.